Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso maravilhoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja o nosso alvo, a nossa busca diariamente, constantemente, para que, pela graça de Deus, um dia atinjamos essa mesma estatura de Cristo, homem perfeito diante de Deus, pela sua palavra, pela obediência, pelo seu poder. Amados, hoje, sexta-feira, nós nos encaminhamos aqui para concluir a lição desta semana, do capítulo 1 de Hebreus, que fala sobre o filho herdeiro. O filho herdeiro que é a grande abertura aqui do livro a grande abertura do livro de Hebreus, né? Falando sobre o filho herdeiro. E é muito bonito como é apresentado, né, a entrada do filho a quem o pai no capítulo 1 está honrando entre todas as coisas, entre todos os versos aqui, o tempo todo é o pai honrando o filho, o tempo todo aqui no livro de Hebreus. Pois bem, ontem nós vimos as duas perguntas de ontem, a pergunta 9 e 10, justamente falando desse Senhor que criou o céu e a terra, e na última pergunta, a pergunta 10 de ontem, vimos que, falando de Deus o Pai, diz assim: tu, porém, és o mesmo e os teus anos, né, jamais terão fim, né? Conforme diz lá em 1 Timóteo, para mim, o mesmo autor do livro de Hebreus escreve a Timóteo, dizendo lá em 1 Timóteo 6, versículo 15 até o 17, ele diz assim: a ti só, né, o único Deus, né? Olha, ao único Deus, o único que tem a imortalidade e habita na luz inacessível. Falando de Deus o Pai, aquele a quem Jesus Cristo vai apresentar por ocasião da vinda, né? Vai apresentar a pessoa do Pai, conforme o texto está dizendo lá a Timóteo, né? É muito lindo isso. Pois bem, é este Deus aí, o único imortal, né? Que habita na luz inacessível, que homem nenhum viu, né? E nós chegamos a ver a face do Filho, né? Estão falando unicamente do Pai. É essa pessoa aqui que está se referindo no versículo 12, né? Que conclui o verso 12 do livro de Hebreus. E, dando prosseguimento aqui, agora vamos para o verso 13, respondendo a seguinte pergunta: o que mais disse o Criador a respeito do filho herdeiro? Olha só, o verso 13 diz: ora, a qual dos anjos jamais disse, Deus jamais disse a um dos anjos: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Olha que pergunta. A qual dos anjos Deus disse: ei, vem cá, anjo, senta aqui do meu lado direito e eu vou colocar todas as coisas submissas a você. Significa colocar debaixo dos pés, você será senhor, você será uma condição de soberano sobre aquilo que está debaixo dos seus pés. Olha só. Isso, o autor que está dizendo isso aqui, para mim é o mesmo autor que escreve isso de outra maneira, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 28. Ele diz assim, bem claro lá em 1 Coríntios, né? E quando o Pai, Deus o Pai, né? Aquele, o termo que ele usa lá é aquele, né? Colocar todas as coisas debaixo do pé de Cristo, o Filho, submeter todas as coisas debaixo dos seus pés, então esse mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Que coisa linda, o Filho se sujeitará.
ao Pai que todas as coisas sujeitou. O texto é bem claro isso. Olha, todas as coisas Deus colocou debaixo dos pés de Jesus. Isso excetua, ou seja, com exceção daquele, obviamente, que sujeitou todas as coisas a Cristo. Cristo, tudo vai para debaixo dos pés de Cristo. Debaixo dos pés no sentido, não para Cristo pisar, não para Cristo humilhar, não, né? Debaixo dos pés no sentido de estar abaixo dele, de estar submisso às suas ordens. Menos o Pai, que está acima, porque todas as coisas as sujeitou ao Filho. E o Filho vai ficar abaixo dele, porque será submisso a ele pelos séculos dos séculos, que é o que diz o texto de 1 Coríntios, né? Que Cristo lhe será sujeito pela eternidade sem fim. Sujeição ali, no sentido de submissão, de serviço, né? De alguém que, obviamente, obedece, segue as suas regras, está hierarquicamente abaixo daquele que as coisas lhe submeteu, que lhe presenteou, que lhe deu como herança, que lhe concedeu para, que lhe deu um nome, que lhe deu autoridade, que lhe deu tudo o que ele é e tudo o que ele tem. Pois bem, então nesse texto aqui, a quem dos anjos eu disse, ei, senta aqui à minha direita? Ninguém, somente ao Filho. Deus, o Pai, exaltou Jesus Cristo, o Filho do homem, subiu ao céu, o Pai colocou à sua direita, e colocar à direita significa exatamente ser a segunda pessoa. Em toda a cultura, não só a cultura hebraica, né? Inclusive a cultura aqui ocidental, que já se espelha nessa cultura, aquela ideia, essa pessoa aqui é o meu braço direito. Quando as pessoas dizem assim, quer dizer, essa é a pessoa em que eu mais confio. Depois de mim, essa é a pessoa em que resolve tudo aqui. Isso na hierarquia militar é muito fácil compreender, porque se você tem duas autoridades andando, se, por exemplo, um sargento está na companhia de um capitão, o sargento é inferior ao capitão. Então, o sargento, ele dá a sua esquerda para o capitão ir na frente. Geralmente, o capitão anda um pouco à frente e ele um passo atrás. À direita do capitão e o capitão à esquerda do sargento. Porque o capitão é a autoridade máxima ali e o sargento estará à sua direita porque ele é a segunda pessoa, tem que andar do lado direito. Se vai andando um capitão, um sargento e um soldado, obviamente o soldado é o menor posto, né? Vai andando o soldado, vai o capitão no meio, à direita vai estar o sargento, que é a segunda autoridade, e um passo atrás da linha do sargento vai o soldado à esquerda do capitão. O capitão vai no centro, o soldado à esquerda e o sargento à direita. Porque quem está à direita é a segunda pessoa, mas é a segunda autoridade mais importante ali no recinto. Sempre é assim. Se você vai arrumar, por exemplo, uma mesa de honra, né? E vai estar presente ali, por exemplo, um presidente de uma nação, um governador do estado a que o presidente está visitando. Depois do governador, existe o secretário civil do estado, está lá. Depois do secretário, vai ter um deputado estadual, depois vai ter um vereador, depois vai ter um convidado comum lá da cidade, um cidadão comum, né? Quem vai estar ao centro? O presidente. Quem vai estar à direita do presidente? O governador. Quem vai estar à esquerda do presidente? Quem vai estar à esquerda? Nesse caso aí, o secretário de Estado Civil. Quem vai estar à direita do governador? E assim por diante. Ó. As autoridades máximas vão estar mais próximas do presidente, à direita e à esquerda. Sempre a maior autoridade, à direita. À direita. Depois a segunda vem para a esquerda. Maior autoridade à direita, segunda à esquerda. Isso é acentuando aquele que está no centro, que é a autoridade máxima. Ok? Por que isso? Por que o Espírito Santo não aparece como no trono da esquerda, do lado esquerdo? Quem é que está faltando ocupar esse lado esquerdo? Quem é que habita do lado esquerdo? Ou este lado esquerdo está vago temporariamente, porque a terceira pessoa do céu, que era o próprio Satanás, caiu. Por que está vago esse lado esquerdo? Por que sempre quando a Bíblia fala do lado esquerdo,
é sempre aqueles dos perdidos. Dirá os que estão à direita, entra, bendito meu Pai. Os que estão à esquerda, vai para lá, Satanás, para o inferno, né? O lugar que está preparado para vocês, né? Não é assim? Sempre à esquerda. Essa esquerda está vaga porque alguém declinou da verdade dos céus e foi para a apostasia. Isso está muito claro. Então a nenhum anjo Deus disse, só disse ao Filho, né? Até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés, fazendo uma ligação perfeita com 1 Coríntios 15, 28. Continuando, amados, vamos aqui para a 12ª pergunta aqui da nossa lição semanal, Filho Herdeiro, seguindo aqui a sequência do livro de Hebreus capítulo 1, acabamos de comentar aqui há pouco tempo, Hebreus 1,13, vamos agora para Hebreus 1,14, né? Que pergunta então nós vamos agora tentar responder com Hebreus 1,14. A pergunta 12 diz assim: que mais fazem os anjos comandados pelo Filho? Olha só, o texto acabou de dizer que Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés do Filho. Então os anjos estão submissos ao Filho. Então o que fazem esses anjos sobre o comando do Filho? Vamos ver. Hebreus 1, versículo 14 diz assim, ó: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Veja que os anjos aqui, como eu já falei em um comentário durante a semana, que os anjos são chamados de espíritos ministradores. Está aqui, ó, o texto aqui, né? O Senhor pergunta assim: a qual dos anjos eu disse jamais, senta à minha direita? A qual dos anjos? A nenhum. Mas esses anjos são todos ministros, né? São todos eles espíritos ministradores. Que coisa linda. Por que o Senhor chama aqui, por que o apóstolo, escrevendo aqui, chama de espíritos ministradores? Ora, se a gente for lá para Coríntios, a gente vai ver que o próprio Paulo também vai dizer que Satanás se transfigura em anjo de luz. E não é muito dizer, não é de admirar, porque os seus ministros, os anjos caídos, se transfiguram em ministros da justiça. Então, ele compara anjos caídos a ministros das trevas, né? Disfarçados de ministros da justiça, mas prega a injustiça. Vem para fabricar prodígios da mentira, pregações do engano, falsos evangelhos, né? Aí. Então, do outro lado, santo, os anjos de Deus, eles chamam de espíritos ministradores da palavra. Por quê? Porque o Senhor só disse ao Filho para sentar à direita, mas esses anjos aqui são anjos ministradores que são enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Agora, enviado por quem? Por quem? Essa é a pergunta importante. Aonde nós vamos encontrar essa resposta com clareza? Com clareza. O livro do Apocalipse, por exemplo, nós temos vários versos que vai mostrar isso com clareza. Logo no verso 1, o verso que abre o livro do Apocalipse, diz assim, ó: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Veja que tudo começa assim, ó. Deus, o único onisciente que tem a revelação do futuro, pegou essa revelação e deu a Cristo, fez Cristo, tornou Cristo conhecedor dessa revelação. Ele dá a revelação da Cristo, Cristo não tinha revelação, ele dá para Cristo. Deus o Pai dá a revelação para Cristo. O texto diz que Cristo chama o seu anjo, entrega, é Cristo quem envia o anjo entrega esta revelação a João através de sonho, através de visões, e João escreve essa visão e envia os servos espalhados ali na Ásia Menor, até chegar a nós hoje aqui, né? E a Bíblia vai continuar dizendo: ao anjo da igreja tal, a igreja de Éfeso, diz aquele que é a fiel testemunha. Ou seja, quem é que está enviando o anjo à igreja? Jesus. Jesus está dizendo ao anjo: anjo, assim, assim, assim. Vai lá e entrega isso a João. Ao anjo da igreja tal, diz quem? Quem é que está dizendo? Aquele que é testemunha fiel e verdadeira, aquele que está no meio dos 7 candeeiros, aquele que foi morto e reviveu, aquele que é chamado filho de Davi, tem a chave de Davi, aquele que se assentou à direita do Pai, todas as 7 igrejas do Apocalipse, é Cristo falando ao seu anjo, mandando que o anjo vá lá e entregue essa mensagem a João. Então, a hierarquia celeste é muito clara. O Pai entrega tudo ao Filho,
o Filho, através dos anjos, entrega a nós. Né? Essa é uma sequência muito bonita, que tanto tem no capítulo 1 do Apocalipse, quanto vai seguir no capítulo 2, capítulo 3, e o Apocalipse todo. Né? Apocalipse 19, por exemplo, né? Novamente ali, nós encontramos ali João falando com o anjo, inclusive João tenta se ajoelhar 2 vezes ao pé do anjo, né? E o anjo repreende ele, né? Aquele que é enviado por Jesus Cristo, para trazer a ele as palavras de Deus que foi dada a Cristo e Cristo transmite ao seu anjo. Numa hierarquia perfeita. Porque Deus é um Deus de ordem e de decência. Já imaginou? Deus entregando a palavra da verdade a Jesus Cristo, para que Jesus Cristo, que é chamado de a própria palavra, inclusive Apocalipse 19:13, chama Jesus de a palavra de Deus. Ele é a própria palavra de Deus viva, personificada. Então já imaginou Deus assim, meu filho, vem aqui, ó, essa é a palavra que tem que levar aqui para os seres humanos na terra. Leva essa palavra. Aí, no meio do caminho, o Senhor diz assim, cala a boca, Jesus, cala a boca, meu filho, cala a boca, anjo, quem falar sou eu agora, que vocês não sabem falar não. Já imaginou isso? Tem gente aí completamente desorientada, achando que as pessoas ouviram a voz do próprio Deus aqui na terra. Gente desorientada, gente que não tem compromisso com a palavra de Deus, gente que não explica a palavra de Deus toda, fica falando besteira aí pela internet, né? Ninguém ouviu a palavra de Deus. Cristo é muito claro em João 5,37. Vocês nunca viram a aparência de Deus e nem ouviram a sua voz. A voz do próprio Deus? Não. O que eles ouviram é a palavra de Deus na íntegra sendo falada por alguém. Só tem um intercessor, que é chamado de a palavra de Deus, em algumas versões chamam ele até de verbo, né? É o único que é capaz de transmitir a palavra com toda a fidelidade à humanidade, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. O próprio livro de Hebreus traz isso. O Pai, Deus, falou antigamente de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias resolveu falar pelo próprio Filho. Filho, fisicamente presente aqui no meio dos seres humanos. Então, isso está muito claro para a gente, porque a Bíblia não há contradição. Existe um princípio claro na Bíblia, imutável. Está lá em Isaías 59:2. Quando o homem peca, o pecado vai erigir um muro de separação entre Deus e o homem. O homem não vê mais Deus. Deus não vê mais o homem. O homem não pode ver Deus porque se vê, morre. Deus não pode ver o homem que não vem aqui para ver nem conversar com ele, porque do contrário, se o homem vê ou ouvir Deus, ele é consumido. É para isso que Deus elege um mediador desde sempre. A partir do momento em que o homem peca, o mediador entra em ação. É o mediador quem está em ação. Ele é chamado de Elohim no Antigo Testamento. Um representante de Deus, aquele que recebe dos atributos comunicáveis de Deus, poder para agir em nome de Deus, o grande Elohim. Como se fosse o próprio Deus, o Pai, ele tem toda a autoridade para realizar lá. Né? Quando Adão, por exemplo, peca lá, a Bíblia não diz que é Yahvé que aparece para Adão, é Elohim. É Deus quem aparece. A palavra lá está Deus. Não está Senhor Elohim, não. Não está Senhor Yahvé, não. A palavra lá é Deus. A palavra lá é Elohim quem aparece para Adão. Porque já tinha pecado. O pecado, Deus, ele consome o pecado, é sua glória. Desde sempre o Senhor, e de lá para cá vem fazendo isso. Agora o Elohim do Antigo Testamento, Jesus Cristo, ou melhor, o Filho, né? Jesus Cristo nasce de Maria. O Filho de Deus no Antigo Testamento, quando ele abre a boca e diz assim, eu sou Yahvé. Quando ele diz eu sou Yahvé, ele está dizendo que ele é o próprio Yahvé, ou ele está retransmitindo na íntegra as palavras de Deus o Pai? Pergunta a Jesus se ele faz isso. Está lá em João, capítulo 12, versículo 49 e 50. As palavras que eu digo, não a digo de mim mesmo, mas do mesmo modo que o Pai fala para mim, eu retransmito a voz, sem alterar nem pôr nada. O próprio Cristo está ensinando isso. João 17:8. Meu Pai, eu dei a ele as palavras que tu me deste. Cristo vai continuar repetindo isso várias vezes, né? Então as pessoas que não têm o devido conhecimento, ficam criando contradição na Bíblia, ficam inventando aquilo que a Bíblia não diz de forma direta, e os textos diretos eles ficam escondendo do povo, né? Vocês nunca ouviram a voz de Deus.
Vocês ouviram? Foi a minha. É o que Cristo está dizendo aí, né? Então essas pessoas não têm compromisso com a verdade, são pessoas contradizentes, não explica, quando vai falar, não explica a Bíblia toda, não apresenta os princípios. Os princípios. Pecado faz separação entre o homem e Deus. O homem nem pode ver, nem conversar com Deus. Da mesma forma e vice-versa. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que ter esse compromisso. Compromisso. O homem verdadeiro, o verdadeiro servo de Deus, ele explica tudo. Ele não fica usando o verso descontextualizado porque ele está apegado à sua antiga religião, aos seus orgulhos, aos seus títulos, né? As suas pregações erradas que já foi feito e ele não tem coragem de voltar atrás porque ele acha que vai se humilhar, porque ele acha que ele vai perder terreno, né? Ele acha que vai ser visto como um frágil, porque não é humilde, é um religioso cego. Então tem que ter muito cuidado com isso, com esses falsos pregadores que estão ensinando mentira por aí, tá? Então os anjos de Deus, a Bíblia aqui diz, são espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Enviado por Cristo, o Filho a quem Deus coloca tudo submisso aos seus pés, inclusive os anjos.